A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos sobre a agenda legislativa de tecnologia e inovação. E para falar sobre o assunto, convidamos Paulo Foina, um dos entrevistados da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Foina é físico com doutorado em computação e pós-doutorado em engenharia de sistemas, professor e pesquisador universitário desde 1980 e atual presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT. Paulo, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Bem-vindo a todos nesse pequeno bate-papo nosso sobre um assunto que é bem sensível a nós. Exatamente, Paulo. E para começar, eu queria falar um pouquinho aqui com você qual a importância, né, do trabalho parlamentar e, portanto, da agenda legislativa diante da temática, né, ou dessa questão de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Como que você vê essa questão? Olha, o cientista, em geral, tem dois grandes defeitos, pensando no mundo de negócios, né? Nós somos muito ruins de fazer propaganda daquilo que a gente faz e somos muito ruins também de fazer relacionamento com o governo, com os órgãos públicos. A gente acha que a coisa tem que cair no colo e sem muito esforço. E não é assim que funciona, né? Haja visto que recentemente, no último governo, nós tivemos cortes significativos nos recursos para ciência e tecnologia. Por que isso? Porque a gente não briga, né? A gente não sabe brigar, não sabe mostrar para que a gente serve, né? O que a gente faz, quais os resultados que a gente traz para o país. Então, por falta de comunicação, e aí eu encaixo a relação governamental, né, institucional e governamental, nesse rol. A gente precisa de uma ação mais contundente da ciência e da tecnologia, principalmente da pesquisa tecnológica, que essa é mais escondida ainda, é mais tímida, para poder mostrar aquilo que a gente faz de bom para o país, qual o ganho que nós temos, né, quais os recursos que a gente traz para o país, em termos de segurança, em termos de até geração de impostos, para que assim os nossos recursos, as verbas orçamentárias para pesquisa e desenvolvimento sejam mantidas. Então é fundamental nós termos uma agenda parlamentar. Tem um outro ponto que é importante, e isso a ABIPT, né, a Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, que eu presido, tem se esforçado, que é mostrar para os legisladores, os parlamentares, o que é ciência e o que é tecnologia. Infelizmente, eles sabem muito bem o que é política, né, todo o trâmite político, etc. A maioria dos deputados e senadores não vem de uma classe científica, são médicos, advogados, muitos advogados, alguns economistas, poucos engenheiros, quer dizer, é um pessoal que não tem muito traquejo, né, ou muita convivência com o mundo científico, da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica. Então, por não ter, eles acabam votando na lei, né, num determinado projeto de lei que afeta a área de ciência e tecnologia, eles votam orientado pelo seu líder, né, pelo líder do seu partido, e nem sabem o que estão votando. Então, uma agenda legislativa, como a que nós estamos elaborando, ela se propõe a mostrar para eles qual é a posição do grupo de pesquisa, no nosso caso, pesquisa tecnológica, tem em relação a cada projeto de lei que está sendo discutido no Congresso. Isso é muito interessante, Paulo, porque você está falando uma questão que são dois mundos, né, que precisam conversar num Estado democrático de direito, né, e que tem linguagens diferentes, né, e isso é muito comum, né, nós vemos quando a gente conversa com pessoas de diferentes formações ou diferentes áreas e setores de negócio, a gente sempre precisa tomar cuidado, né, com a forma que fala,
estabelecer um diálogo, né, claro, objetivo, o que não é muito fácil. E nessa linha, eu queria te perguntar qual o objetivo dessa agenda legislativa que vocês estão desenvolvendo na área de ciência, tecnologia e inovação, e quais os principais temas que ela envolve, né, para que o nosso ouvinte possa entender o que vocês estão buscando, né, do ponto de vista das pautas, dos temas, dos assuntos que vocês têm defendido perante o Congresso Nacional. A agenda legislativa tem como objetivo mostrar para os congressistas qual é a posição dos pesquisadores, né, no nosso caso, pesquisa tecnológica, em relação aos projetos de lei que eles estão votando. Então, por exemplo, tem projeto de lei sobre inteligência artificial, regulando a inteligência artificial. Isso é um problema para nós, né, porque nós não sabemos o que a inteligência artificial ainda pode fazer. É uma área que está começando, está engatinhando. Então, se você regula, se você limita por lei o raio de ação, com certeza a gente vai limitar no Brasil, mas em outros países não. Então, eles vão desenvolver soluções inteligentes, soluções boas lá fora, e a gente não vai poder desenvolver aqui. O resultado disso é que nós vamos importar vou acabar importando essa tecnologia, as empresas, né? Quando nós podíamos ter desenvolvido aqui e aí sim ter uma entrega para o mercado tecnologia brasileira. Isso, falei inteligência artificial, mas isso vale para cidades inteligentes, vale agora para inteligência artificial, que é o que está na moda, vale para veículos autônomos, vale para fontes de geração alternativa de energia solar, energia eólica em offshore, né, no mar, energia solar sobre lagos. Então você tem aí uma série de as vacinas, né, um problema, medicação, medicamento, fármacos, uma série de pesquisas tecnológicas que são afetadas pelas leis que estão em discussão no Congresso. Tem leis, por exemplo, de criar um banco genético brasileiro, né, que é a caracterização do genoma do homem brasileiro, que é um perigo, né, porque vai mapear todo o código genético de todos os habitantes do Brasil, todos os brasileiros. Então você tem uma série de leis que nós não concordamos com elas, né, algumas delas, outras a gente concorda totalmente, algumas a gente até acha que pode ser boa, mas precisa de modificação, precisa de algum ajuste, então, e outras que não, nós somos frontalmente contrárias. Então é importante que a gente mostre para os congressistas, os parlamentares, primeiro, o que a gente concorda, quais são as leis que a gente acha que podem ser aprovadas, devem ser avançadas, aquelas que a gente não concorda de forma alguma, que precisam ser tiradas da pauta, e aquelas que precisam de ajustes. Em todos os casos, nós colocamos a nossa posição de forma clara, numa linguagem bem coloquial, uma linguagem fácil de ser entendida, e não em linguagem científica, que é esotérica para a maioria das pessoas. Uma linguagem muito tranquila para mostrar para os congressistas do porquê do nosso posicionamento em relação a cada um desses projetos de leis. Tem temas quentes, como eu falei, eu acho que o mais importante para nós agora, no atual contexto, diz respeito à inteligência artificial. Porque, como eu disse, é uma área que está começando no mundo inteiro, né? Apesar de ela ter um histórico antigo, mas ela está de fato explodindo no mundo inteiro agora, e a gente não sabe o que se pode fazer com ela. A gente com certeza fazer muita coisa boa, mas pode fazer muita coisa ruim. E você regular uma tecnologia ex ante, quer dizer, regular uma tecnologia limitando o que ela pode fazer no futuro, é um perigo, né? Porque a gente pode eliminar coisas importantes que a gente poderia ter desenvolvido e não foi porque tem limitações legais. Paulo, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão da inteligência artificial que você está falando, porque eu acho que esse é um assunto que interessa para os ouvintes. Pelo que você está dizendo, é uma tendência tecnológica, né, irreversível, quer dizer, a gente vai lidar com ela querendo ou não, né, vamos falar assim. E isso, de uma certa forma, até onde eu conheço, ela é muito importante para a humanidade, né, porque ela de fato traz vantagens e traz benefícios muito grandes, né? Interessante essa questão que você coloca, que a gente não pode regulamentar, quer dizer, portanto, amarrar demais, né, numa linguagem bem informal, para que essa inteligência artificial não traga os frutos necessários. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, quer dizer, como que a gente vai, ao mesmo tempo, né, criar, vamos dizer assim, formas, né, para que essa inteligência artificial não seja utilizada de forma negativa,
né? Mas também, ao mesmo tempo, propor e deixar com que essas tecnologias de inteligência artificial se desenvolvam e para que o nosso país tenha essa tecnologia que nossa também, né, possa desenvolver a nossa tecnologia ou tecnologias derivadas, né, dela, e aí, claro, trazer desenvolvimento e trazer possibilidade de geração de empregos, renda para os profissionais que trabalham. Olha, Eduardo, deixa eu só caracterizar um pouco o impacto da inteligência artificial no mundo moderno. Nós já usamos inteligência artificial, né? Quando você faz compras na Amazon, ela faz recomendações para você em função de uma pesquisa que ela faz usando mecanismos de inteligência artificial, que nós chamamos de redes neurais, que aprendeu com os outros usuários, os outros clientes, o que é que as pessoas compram depois de ter comprado o livro que você comprou. Então ela já está usando o Siri, o Alexa, essas ferramentas que permitem você falar e digitar e sair o texto ao mesmo tempo, tradução automática. Já estamos usando. Há muito tempo a gente já está usando inteligência artificial sem se perceber. E é um ganho muito grande, né? São vantagens importantes, traz um conforto interessante. Tradução automática, por exemplo, é um negócio muito bom. Agora está aparecendo, já deve ter ouvido falar no chat GTP, que é uma ferramenta, é um chat, né? Uma ferramenta de chat, é um bot, com inteligência artificial. Ele responde qualquer pergunta que você fizer de uma maneira muito coloquial, em linguagem quase humana, né? A ponto de ser difícil você perceber se ela é humana ou não. Tem alunos de universidades, principalmente universidades americanas, que estão usando exaustivamente essa ferramenta para produzir dissertações de mestrado, trabalhos de fim de curso, até chegar a esse nível, que está criando um reboliço na educação americana. Daqui a pouco vai chegar aqui com certeza. Mas então, vamos pegar quanto à regulação da inteligência artificial, né, preventivamente, para evitar que ela possa causar algum mal para o ser humano. Imagina se nós tivéssemos agora acabado de descobrir a gasolina e alguém resolvesse, um deputado resolvesse botar uma lei falando, com a gasolina eu posso fazer um coquetel molotov, então vamos proibir o uso da gasolina em situações de explosão. Ele estaria matando a invenção do motor à explosão, né, do motor de carro, porque ele impediu, por uma lei, que uma evolução acontecesse, por não conhecer as possíveis evoluções daquele assunto, que no caso a gasolina. A mesma coisa que a gente corre o risco na inteligência artificial. O que nós propomos, né, o que os pesquisadores têm proposto, é de que a regulação aconteça depois de acontecer alguma coisa que a gente acha que pode ser maléfica. Está sendo feita uma regulação em base em princípios que sejam a inteligência artificial não pode trazer mal para o ser humano, não pode ser preconceituosa ou racista. Tem uma série de princípios que ela tem que obedecer, mas não limitando as suas aplicações. Se de repente numa aplicação ela se mostra racista ou preconceituosa ou propondo algum dano para o ser humano ou para a sociedade, em qualquer das suas dimensões, aí sim você proíbe aquela aplicação. Né? Como é proibido hoje você fazer um coquetel molotov com a gasolina, mas você não proíbe o uso da gasolina no motor à explosão interna, né? Que são pequenas explosões contidas dentro do motor. Então essa é a nossa proposta. Com certeza a inteligência artificial vai trazer está trazendo, né? Mas vai impactar a sociedade, principalmente os meios de produção, né? As profissões, da mesma forma que a mecanização provocou o mesmo tipo de impacto que a mecanização provocou no começo da industrialização. Naquela época, as máquinas substituíram o trabalho braçal, o trabalho mecânico. Agora, a inteligência artificial vai começar a substituir ou complementar o trabalho intelectual de baixa criatividade, aquele trabalho intelectual repetitivo. Trabalhos que fazem a esmagadora maioria dos contadores, dos advogados, dos médicos em seu diagnóstico. São trabalhos repetitivos, que não exigem grandes inteligências. Tem situações que você precisa de uma capacidade criativa que a inteligência artificial ainda não tem. Apesar do chat GTP, a mesma empresa que fez o chat GTP, a OpenAI, fez programas que fazem música, pinturas bastante criativas. Então nós estamos até chegando a um ponto de ser um pouco criativo. Mas ainda assim, por exemplo, uma doença rara, uma doença que a máquina, que o software não foi treinado ainda, ele não vai conseguir fazer diagnóstico com precisão. Ou um problema de computação que não foi resolvido, ainda bastante complexo, ele não vai saber resolver
de forma eficiente. Então ainda nós vamos precisar do ser humano nas aplicações mais nobres, naquilo que use toda a potencialidade do cérebro humano. Aquelas atividades que usam pouco recurso do cérebro intelectual, essa aí ela vai conseguir substituir. Isso vai criar um impacto muito grande nas profissões. Né? Certas profissões vão ser substituídas por máquinas daqui a 5, 10 anos, em algum momento, como foram os trabalhos braçais. Né? E melhor ainda, mais do que isso, menos do que ser substituídos, elas vão receber um complemento muito forte. Então, vamos pensar um contador que faz classificação contábil de documentos, faz balanço, balancete, que é um trabalho intelectual, mas repetitivo. Ele, em vez de fazer isso, ele vai fazer análises mais profundas de balanço e balancete, podendo recomendar para as empresas suas melhores orientações, os melhores posicionamentos em cima dos dados contábeis, em vez de ficar perdendo tempo fazendo aquele trabalho braçal de balanço, balancete e etc. Então, é esse nível de impacto que a inteligência artificial vai provocar na sociedade e nos meios de trabalho. Perfeito, Paulo. E para a gente terminar, eu queria a sua opinião quanto a qual é a contribuição da tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país, né? Como que a pesquisa tecnológica e esse tipo de desenvolvimento tecnológico podem contribuir para que a gente tenha um país melhor? Olha, Eduardo, a gente tem grandes problemas mundiais, não só brasileiros, né? Temos brasileiros nossos, né? Já criamos bastante, mas nós temos problemas mundiais. E se você pensar bem, eles são provocados pelo próprio avanço tecnológico. Né? Se hoje eu tenho desmatamento, é porque há uma demanda grande por madeira, uma demanda grande por minerais, por carvão, etc., que obrigam desmatamento para poder minerar. Se eu tenho poluição do ar, é porque eu estou usando carros, que são veículos que gastam combustível, que é um combustível fóssil, e colocam na atmosfera. Que isso aí foi um avanço tecnológico importante. E assim por diante. Né? Ou seja, os grandes problemas mundiais e os problemas brasileiros, em geral, são causados pela própria tecnologia. No caso brasileiro, a gente tem os homens também que criam os seus próprios problemas, né? Não precisa de máquinas. Mas nós temos aí problemas tecnológicos que só vão ser resolvidos com tecnologia. Não dá para você mais, vou parar de usar carro porque eu não quero mais poluição. Esquece, não tem como fazer isso. Vou usar carro elétrico. Tá, a bateria hoje polui tanto quanto o motor a diesel, a sua produção, seu ciclo de vida, um carro a diesel. Eu vou usar carros elétricos mais verdes, mas a energia elétrica que é produzida, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, vem de fontes sujas. Ou seja, é difícil a gente pensar numa solução que não envolva a tecnologia. E vai ser ela que vai dar a solução para os problemas que nós estamos enfrentando. Então, a pesquisa tecnológica coloca nas nossas mãos recursos para reduzir a poluição, reduzir o impacto social das desigualdades sociais. Por exemplo, nós temos aí um desperdício, 30% do alimento que é colhido no campo se perde antes de chegar na mesa do consumidor final. Será que eu não posso agregar tecnologia para aproveitar esse alimento que está se perdendo de alguma maneira? Imagina, 30% de toda a produção de grãos, vegetais, frutas, legumes no Brasil acaba com a fome no Brasil. E até de alguns países com excedente. Eu tenho poluição do ar. Eu vou precisar de tecnologia para limpar esse ar, para parar de poluir, substituir as fontes poluidoras, mas também para limpar o ar que nós já poluímos, né? Senão a gente vai demorar muito tempo. Aí precisa de um jeito de capturar o gás carbono, o metano da atmosfera e outros gases para limpar. A mesma coisa com o mar, com os rios, etc. Então, é a tecnologia que vai trazer soluções para os problemas que nós temos hoje e para os problemas futuros, que vão ser criados pela própria tecnologia. É um ciclo, né? Que a gente está sempre correndo atrás do rabo. Para o Brasil em particular, nós temos problemas sérios. Por exemplo, nós temos uma dependência muito grande de insumos e de bens e insumos estratégicos importados. Por exemplo, já falei isso uma vez, mais de 90% de todo o IFA, que é aquele insumo farmacêutico ativo para fazer antibióticos, vem da China e da Índia. Nós não produzimos mais no Brasil e éramos produtores desse insumo. Deixamos de produzir porque é mais barato comprar lá fora do que fazer aqui dentro. Só que se houver um problema com esses dois países, nós vamos ficar sem antibiótico no Brasil. Olha o risco que nós estamos correndo. Isso vale para comunicações, vale para a área de médica de forma importante, não só fármacos, mas também equipamentos, etc. E outras áreas sensíveis para a gente, comunicações e tudo mais. Então nós precisamos usar a nossa tecnologia
para ajudar a resolver os problemas ambientais e sociais que nós temos. A tecnologia pode ajudar e vai ser ela que vai ser o grande auxílio. Precisamos de tecnologia para substituir importações que são sensíveis, né, que são estratégicas para o Brasil, para a gente ter mais segurança, então, enquanto país, enquanto nação, e também para reduzir os impactos nas desigualdades sociais que nós temos. Veja que durante a pandemia, os alunos passaram a ter aula usando a internet. Ora, se eu consigo baratear equipamentos, hoje a maioria da população tem smartphone, né, e foi o smartphone que foi usado como meio de acesso na pandemia para que as crianças pudessem estudar. O problema é que numa casa de uma família pobre, você tem um smartphone e você tem 2 ou 3 ou 4 filhos precisando estudar ao mesmo tempo. Então, com tecnologia eu consigo escalonar os horários de aula, eu consigo reproduzir, né, aquele material em horários diferentes, eu consigo compartilhar aquele único smartphone para todo mundo da família. Ou até baratear o preço do smartphone a ponto de ele ser um bem, quase que um bem de consumo obrigatório, né, que todo mundo tem que ter para poder ter acesso aos serviços públicos digitais. Muito bom, Paulo. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Agenda Legislativa de Tecnologia e Inovação. Paulo, muito obrigado pelas suas contribuições e análises. Eduardo, eu que agradeço os teus ouvintes e espero ter sido claro nas minhas posições e para todo mundo. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.